Se você trabalha com React, com certeza em algum momento você teve dúvidas na criação dos custom hooks. Nesse vídeo eu selecionei as principais dúvidas que eu já tive e que o pessoal também já colocou lá no Discord, tá? Onde a gente estava discutindo sobre esse assunto. E eu vou responder agora nesse vídeo aqui. Então fica ligado, cara, vai ser muito da hora. Bom, já começando aqui, né? O que são os custom hooks, né? Aqui a gente não tem nenhum, tá? Então a gente vai criar um do zero aqui e eu vou te explicar também, além de o que são, né, os custom hooks, quais são as melhores formas da gente criar eles, melhores práticas ali, se o custom hook ele pode ou não chamar outros custom hooks e por aí vai, tá? Bom, primeiro, né, vamos começar do início. O que são custom hooks? Basicamente são funções que a gente cria, tá? Que elas encapsulam alguma lógica, tá? Lembrando que precisa iniciar com a palavra use. Se você perceber bem aqui, ó, a gente tem vários hooks aqui nesse componente, tá? Inclusive, esse componente aqui foi um que a gente criou no vídeo anterior, tá? Onde eu apresentei para você essa lib sensacional aqui para tratar URL states, que chama Nux. Então, se você perdeu, cara, dá uma conferida lá. Vou deixar aí o link na descrição e no primeiro comentário fixado, que isso aqui é bem da hora, tá? E aqui a gente vai conseguir já responder algumas perguntas, né, que a gente fez ali no início do vídeo, que com certeza em algum momento aí você já se fez também. Bom, primeiro ponto, né, como a gente já viu, definimos ali o que são hooks, os custom hooks na real. Quando que a gente deveria utilizar? Bom, na minha visão, em duas situações diferentes, tá? Lembrando, né, custom hooks, eles são funções que encapsulam lógica, então vai sempre girar em torno disso, de a gente encapsular algumas lógicas ali que podem ser reaproveitadas, né? Mas a situação número 1, encapsular a lógica que será reutilizada em outros pontos da aplicação. Situação 2, encapsular a lógica de um componente específico, tá? Com o objetivo de deixar o componente, ou seja, o ponto .tsx, que é a parte visual, apenas com a responsabilidade de renderizar o seu componente. E o custom hook, que é o ponto .ts, né, claro, se você estiver utilizando TypeScript, é só a parte de lógica. Então você separa as responsabilidades. O que seria a parte de lógica, Júnior? Isso daqui, ó. Tudo que está fora do retorno aqui da sua função, né, do JSX aqui, tá? Todo esse HTML entre aspas aqui, tá? Entre aspas, né, porque se você for estudar um pouquinho mais do JSX, você sabe que na real não é um HTML em si, tá? Mas a gente utiliza essa nomenclatura para facilitar um pouco, né, até tornar um pouco mais didático. Mas enfim, tem outros vídeos aqui no canal onde eu explico isso. Então, aqui, toda essa parte aqui, ó, da linha 28 até a linha 42, isso aqui é a lógica desse componente, certo? Isso aqui pode ser muito maior. Com certeza você já tem, ou você já viu, né, componentes aí que tem uma parte lógica muito mais extensa do que isso aqui. Às vezes, acontece, inclusive, um fenômeno que eu acho bem interessante, quando a parte de lógica é muito maior do que a parte visual em si, tá? Então, você entra no componente, então você tem linhas e mais linhas aqui, dezenas de linhas aqui, apenas de lógica, tá? Então, toda a parte aqui de fetch de dados, gerenciamento de estados e etc. E o formulário não, né? Mas a parte visual aqui, às vezes é poucas linhas, 10 linhas ali ao seu componente e só, tá? Deixa nos comentários se você já se deparou com esse tipo de situação, tá? Não é tão comum assim, mas acontece. Bom, beleza. Definimos o que são, definimos ali quando a gente deveria utilizar e como é que a gente poderia organizar, tá? Porque essa foi uma das dúvidas também que eu já me fiz bastante e, inclusive, foram algumas dúvidas ali que o pessoal deixou lá no Discord do canal, tá? Inclusive, se você não tá lá, convido bastante, tá? Você dá uma olhadinha e ver se faz sentido pra você, porque, cara, tem umas discussões bem legais lá e tem muita gente massa e a gente vai trocando ideia. Confesso que, ultimamente eu tenho deixado, não tenho conseguido responder tantas perguntas por lá, mas o pessoal lá ajuda demais, tá? Então, se você quer aprender mais e fazer um networking, recomendo o link, tá aí no primeiro comentário fixado. Bom, aqui a gente já pode, né, começar. Se você acompanha mais tempo o canal, cara, com certeza você até já sabe o que eu vou fazer aqui. Primeiro ponto, né, de tudo aqui, eu vou criar um hook para esse componente aqui. Então, o nome aqui tá meio ruim, né? Tá form URL. Eu vou colocar use component, vai?
deixar bem genérico. Lógico que no seu caso, imagina que você tenha uma página de usuários, então você tem uma rota users, tá? Por exemplo. Então você utilizaria ali, por exemplo, use users, tá? Uma página de produtos, use products, e por aí vai, tá? Beleza, criei aqui o meu TS, né? Lembrando que tem que começar. O arquivo aqui, né? A gente segue, logicamente, por questão de boas práticas, tá? Mas o arquivo aqui não é tão importante assim. Para questão de funcionalidade, tá? Claro que para questão de organização é importante. Mas o importante aqui, assim, o que é regra mesmo do React é você precisar utilizar o use no início aqui. Então, use component. Agora sim, o React ele entende, né, que isso aqui é um custom hook, beleza? Já vou dar um export aqui que a gente vai precisar dele lá do outro lado. Tá? Basicamente eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó. Pega isso aqui tudo, recorto, vai dar erro ali pra caramba. A gente vem aqui, eu digitei errado. E a gente cola pra cá, tá? Então vai dar um monte de problema. A gente pega essas importações aqui, ó. Recorta. Eita. Eita. Recorta e joga pra cá. Resolveu algumas. Tá faltando algumas ainda. Vem aqui, recorta isso daqui. A gente tem essa função. Tem que pegar agora a tipagem, tá? Do user aqui, ó. Joga pra cá. E beleza. Aqui o nosso custom hook já tá resolvido, tá? A gente vai ter que exportar algumas coisas, obviamente, mas vamos com calma. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, importar o nosso use component, tá? Ele não está retornando nada aqui, né, por enquanto. Então, se a gente der um Ctrl espaço aqui, não tem nada vindo. Beleza. Então, a gente vai voltar nele agora. E vamos fazer o seguinte. O que a gente precisa exportar aqui? Lembrando, tá? Exporte aqui, até já uma dica aí para você de boas práticas. Exporte aqui dentro do seu hook apenas o que for necessário você expor, tá? Parece redundante, parece meio óbvio, mas eu já vi muitas vezes, a gente, aqui dentro, principalmente, a gente vai ter algumas funções, geralmente, com finalidade, por exemplo, de formatar algum dado, alguma coisa assim. Imagina que esse users aqui, ele vem no formato que não é exatamente o que você precisa no seu componente. Aí você dá uma adaptada nesse formato aqui dentro do custom hook, que é uma função para fazer isso. Essa função recebe esse user como parâmetro e aí você faz a modificação que você precisa nos dados e retorna, certo? E aí, geralmente a gente tem o costume de pegar e exportar isso para fora, mas pensa comigo, você vai utilizar os dados do usuário que já está formatado, que você já fez o trabalho, né, de adaptação aqui dentro do seu custom hook, para que você deveria expor essa função que faz só essa adaptação? Você vai utilizar do lado de fora? Muito provavelmente não. Então, só tomar esse cuidado, tá? É questão de boas práticas mesmo. E facilita também na questão dos testes depois, tá? Então, vamos lá. Eu vou exportar aqui os filtros, que eu vou precisar do outro lado. Eu vou exportar aqui o handle submit. Aqui eu já vou te dar uma dica, tá? Esse use form aqui, né, é uma lib para gerenciamento de formulários. Utilizo bastante, tá, no meu dia a dia. Eu falei muito sobre ela aqui no canal, então se você tem dúvidas, recomendo você dar uma olhadinha nos vídeos aí. Tem uma playlist só sobre formulários, tá? É um assunto que eu curto bastante. Eu costumo, né, hoje em dia, exportar dessa forma, tá? Você vai entender já o porquê, que eu não fico tão dependente assim do formato que o use form ele impõe para mim. Claro, você poderia criar um wrapper, né, para esse camarada aqui, fazer uma adaptação e, né, expor ali as funções que você precisa, com a nomenclatura que você precisa e etc. E utilizar o seu wrapper ao invés de sair importando ele diretamente desse jeito. Mas isso é um assunto para outro vídeo, inclusive, se você tem interesse, deixa nos comentários. Form, eu preciso do users, né, os dados ali, preciso do isload e preciso do submit. Fechou? Salvei aqui. Tá vendo que eu ainda preciso desse camarada aqui, desses set filters? Então eu vou ter que expor ele também, tá? Então vou vir aqui, eu gosto de expor as funções depois, tá? Que são só de organização mesmo, tá? Não vai fazer diferença nenhuma isso aqui, mas pra mim fica mais interessante. Beleza. Agora eu preciso puxar essas informações, né? Filters, eu gosto de começar aqui pelas mais importantes, né? Users, filters, loading, pode ficar ali junto com... Eita. Aqui,
filters e que mais? Form. Isso aqui e set filters. Beleza? Tem alguns aqui que já deu problema, né? Então, esse register aqui, eu vou ter que selecionar eles. E vir aqui form.register. Handle submit, form.handle submit. E eu acho que é isso. Salvei. Beleza. Bom, agora, pensa comigo. O que está mais organizado na sua opinião? Isso daqui, onde você delegou, né, toda a responsabilidade de lógica do componente para o seu custom hook. E aqui, o seu TSX, lembra que a gente falou nisso? Ele está responsável apenas pela parte de renderização visual do seu componente, tá? Mais nada. Beleza? Toda a lógica ali de fazer o fetch e etc. Tá tudo dentro do seu custom hook. Então, precisa mexer na lógica. Tá aqui. Não, é alguma coisa, algum bug visual. Tá aqui. Então, aí aqui a gente já tá seguindo, inclusive, o Single Responsibility Principle do Solid, tá? Claro, tem como a gente melhorar isso aqui e muito, tá? Inverter a dependência disso daqui, criar os wrappers, né, que eu comentei, tanto para o use query e use form, tá? Para esse camarada aqui também, que é para a gente gerenciar, né, a URL state, como eu comentei no início. Tirar essa função daqui e etc, né? Então, colocar isso daqui num lugar que você consegue reaproveitar mais. Dá até para melhorar muito isso daqui, inclusive, né? Utilizando alguns padrões, alguns design patterns, que eu já falei, inclusive, aqui no canal. Então, se você já acompanha mais tempo aqui, já tá ligado nisso. Mas aqui a gente já conseguiu resolver bastante coisa, tá? Agora vem uma última dúvida, né? Que é muito interessante, muito pertinente, tá? E eu me fiz ela várias vezes, principalmente quando eu estava começando a estudar o React. Que é o seguinte. Um custom hook pode chamar outros? Ou tem algum problema? Ou isso não é uma boa prática? Bom, na minha opinião, claro que sim, né? Não só na minha opinião, mas na realidade sim, tá? Pode sim. Lembra, né, que eles encapsulam lógica que pode ser reutilizada, certo? Então, a gente pode tirar proveito disso. Na real, talvez você já faz até isso e ainda não percebeu, tá? Presta atenção em alguns detalhes aqui. Use. Consegue reparar o padrão aqui? Então, dentro do seu custom hook use component, a gente tem a importação do use query states, do use query e do use form, tá? Ou seja, o seu custom hook, ele já está tirando proveito, ele já está importando outros hooks. Claro, esses aqui não são custom hooks, não foi você que criou, né? Mas eles também são hooks. Concorda comigo? Então, nada impede de você criar custom hook. Por exemplo, você poderia criar um custom hook para isso daqui, ó. Você poderia vir aqui, por exemplo, criar aqui um use get users, tá? Fazer isso aqui. Então, todo lugar que você precisar fazer esse get, né, dessa listagem de usuários, né, você poderia fazer isso, tá? E, por exemplo, vou dar um return aqui, ó. Meu Deus. Data, aliás, users is loading, tá? E aqui, ó, eu usar esse meu custom hook. Users. Pronto. Então aqui a gente tem o nosso custom hook, lógico, né? Aqui não é o melhor jeito, você poderia fazer diretamente assim, inclusive, ó. Pra ele retornar tudo que vem de dentro ali, né? Aqui vai ser data. E você, aliás, assim, ó. Tá? E é basicamente isso, tá? Então você poderia fazer esse tipo de coisa aqui. Aqui ele vai importar, né? Aliás, ele vai exportar, ele vai retornar tudo que o use query retorna, tá? Então, error, fetched, enfim, né? Tudo que ele retorna ali. E aqui a gente já tem, né? Então a gente tem o nosso custom hook use component chamando, né, e tirando proveito ali de um outro custom hook que a gente criou agora, use get users. Beleza? Então você consegue sim compor isso daqui. Claro, isso daqui é bem interessante, mas você tem que tomar cuidado ali com algumas coisas, tá? Por exemplo, não é necessário, né? Talvez até seja uma questão de otimização até prematura, tá? Quando a gente começa a, por exemplo, criar custom hooks para coisas muito pequenas, talvez que você nem vá utilizar em outro lugar, né? Por exemplo, formatação de dados, coisas assim, poderia ser simplesmente uma função. Ou, na maioria das vezes, inclusive, né, a gente fazer uma função dentro do próprio custom hook, não tem problema nenhum. Desde que essa função
que está aqui dentro do escopo aqui do custom hook, ela dependa de alguma coisa aqui. Por exemplo, imagina que você precisa de fazer uma função aqui que faça uma adaptação desse filters aqui, tá? Você poderia passar ele por parâmetro e jogar ele para fora. A função fica de fora do seu custom hook e não dentro, tá? Por que isso? O seu custom hook, ele segue o fluxo ali de renderização do React, tá? Então, por exemplo, toda vez que essa página aqui ela atualizar ou ela re-renderizar, o seu custom hook ele também vai ser invocado novamente, certo? Então, isso não muda você deixar essa lógica aqui dentro ou deixar a lógica lá dentro do componente na parte visual, TSX, beleza? Então, só tomar cuidado com essas coisas para não ter, né, esse monte de over-engineering, talvez, né, de trazer vários custom hooks ali para coisas que talvez você nem vá reutilizar. Então, é legal quando você percebeu, né, que, pô, tem 2 ou 3 componentes que eu estou fazendo esse mesmo get aqui. Pô, seria interessante talvez eu abstrair isso no custom hook e utilizar ele. Então, sempre que eu precisar, por exemplo, mexer nesse get ali, né, talvez acrescentar alguma coisa, aí eu posso mexer num ponto só e vai acabar refletindo para todo mundo. Então, sempre ter essa visão. Fechou? Então, espero ter te ajudado nesse vídeo, tá? Respondido as suas dúvidas aí sobre os custom hooks e as melhores práticas. Deixe nos comentários quais são as suas melhores práticas, o que você segue aí no dia a dia, tá? Pra gente ir trocando ideia. E é isso, galera. Valeu, falou, grande abraço e até a próxima.